Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a WeEduc, uma rede social na área da educação que promete pôr em contacto pais, professores e alunos. O retrato com a jornalista Marina Conceição. Numa sociedade em que o trabalho consome cada vez mais tempo e energia, o sentimento de culpa quando se perde uma reunião na escola ou quando não há tempo para acompanhar o percurso escolar dos filhos pode ser arrebatador. A WeEduc nasceu exatamente para encurtar a distância entre as escolas, encarregados de educação, professores e alunos. Foi criada e desenvolvida em Portugal em 2009 e é a única rede social do mundo dedicada a 100% à educação. A WeEduc foi desenhada para promover e facilitar a comunicação e a partilha de informação entre todos os agentes educativos. Entre as entidades que podem ter uma página de perfil na rede social estão as escolas curriculares, escolas de atividades, explicadores, associações de pais e, claro, os professores, pais e alunos. A privacidade e a segurança não foram esquecidas, a pensar nos pais que receiam ter demasiada informação disponível na internet. Por isso, cada pai só consegue aceder às partilhas que dizem respeito aos seus filhos e da turma que frequentam. Na WeEduc trocam-se mensagens, partilham-se fotografias ou vídeos de atividades escolares e comunicam-se avaliações. Tudo com a comodidade e a conveniência de uma ligação à internet num computador ou num telemóvel. Os pais conseguem acompanhar os desempenhos dos filhos na escola e ter um papel mais ativo na interação com os professores. E quem ensina consegue dar um feedback do comportamento e desempenho dos alunos em tempo real. A plataforma custou 200 mil euros e tem já uma equipa de 10 pessoas a trabalhar a tempo inteiro. O potencial deste negócio levou a Espírito Santo Ventures a entrar no capital da WeEduc. O investimento de 1 milhão de euros na empresa vai servir para massificar a rede social. A entrada da capital de risco fez com que a plataforma se tornasse gratuita e de adesão viral. No total estão registadas 1.600 escolas. Só nas últimas 3 semanas, desde que a WeEduc se tornou gratuita, aderiram mais de 900 escolas públicas e privadas. O número de utilizadores já ultrapassa os 25 mil, mas o número cresce diariamente. A WeEduc está também a preparar a entrada no Brasil no primeiro semestre deste ano. Negócios são negócios. Paulo Mateus, administrador e um dos fundadores da WeEduc, está no Grandes Negócios para nos explicar ao certo o que é e como funciona a WeEduc. Boa tarde, obrigada por estar aqui connosco e por ter aceitado este convite. Como pai, sentiu que nem sempre estava muito presente e muito por dentro da vida escolar dos seus filhos, não é? Foi daí que surgiu a ideia de criar a WeEduc. Essa eu acho que foi a equação que todos os pais têm no dia-a-dia, que é todos nós, pais, e para quem é pai é muito fácil de perceber, sentimos que um dos grandes investimentos da nossa vida são os nossos filhos, é o tempo que nós queremos, o investimento na educação e no crescimento deles. Só que é muito difícil de acompanhar no mundo real, a nossa vida é muito atarefada e sobra muito pouco tempo para perceber o que acontece entre o pequeno almoço que tomamos com eles e depois o jantar que temos ao fim do dia com eles. Eles no meio estão com professores, com os educadores, com uma série de adultos que não os pais, e esses sim têm muito mais a possibilidade de os ver crescer do que nós. Neste género de rede social para a educação, é no fundo o que se trata, estão pais, professores, alunos, turmas. Que tipo de informação é que é aqui partilhada entre todas estas pessoas que fazem, no fundo, o WeEduc? É fundamentalmente toda a informação que cada professor ou cada educador de infância, temos desde infanteiros até escolas profissionais, o que cada professor ou cada um dos elementos que pode partilhar achar relevante. Podem ser as avaliações, podem ser as imagens do dia, podem ser os trabalhos que eles estão a fazer, pode ser partilha só do professor com o aluno na sala de aula. Cada um dos professores é que escolhe o que é que acha que é relevante, é mais ou menos como um jornalista, o que é relevante, com quem é que é relevante partilhar e quando é que ela acha que o deve fazer. Tudo sempre com muita privacidade e muita segurança. Portanto. Pois, essa é de resto uma das vossas preocupações. Como é que funciona isso em termos de privacidade? Portanto, cada pessoa tem um perfil, os professores têm um, os alunos outros. São pessoas reais. Ou seja, a grande diferença de uma rede social normal em que eu posso dizer que sou quem eu quero que seja, não WeEduc não. No WeEduc são as escolas que nos dizem quem são aquelas pessoas todas e são tudo pessoas reais. Portanto, o professor é mesmo o professor que fala naquela turma, com os alunos da sua turma e ninguém consegue fazer, não existe o conceito de amigo dentro do WeEduc. Temos diretores, professores, pais, alunos e cada um deles fala interage só dentro da sua ou das suas turmas
ou das suas escolas, mas tudo num ambiente muito fechado e privado. Isso é tudo muito confirmado, até porque este mundo da internet traz sempre Sim. alguns receios aos pais, não é? Claro, um dos principais receios de todos os pais é: eu não quero as fotografias dos meus filhos na internet, eu não quero as avaliações dos meus filhos na internet. É igualzinho à nossa conta bancária, eles não estão na internet, são acessíveis através da internet, todos os pais têm uma password específica que lhes dão acesso só ao que eles veriam no mundo real da escola. Portanto, isso está totalmente salvaguardado. E, portanto, que cada utilizador escolhe precisamente aquilo que quer partilhar. E da parte dos alunos, também os alunos apenas vão ver a informação que foi partilhada por pais, por professores, ou também podem eles próprios partilhar coisas? É igualzinho à sala de aula. Numa escola, o professor, quando está a interagir na Educ, pode dizer: eu quero partilhar isto com os pais, e os alunos não veem, ou eu estou na minha sala de aula digital e quero partilhar isto com os meus alunos e os pais não veem. E a sala de aula digital de um professor é igualzinha à sala de aula dele. Há um professor que partilha com os alunos interagem com o professor, sempre naquela turma e sempre naquele ambiente fechado. Mas para os alunos e para os pais também, eles não são só espectadores, são intervenientes ativos no processo. Aliás, educar é uma coisa muito interessante e nós temos visto isto nas escolas. Não há atividade mais social do que educar. As trocas, as interações, as partilhas de uma rede social já fazem parte do processo de educar. Ainda não estava, este foi se calhar o último dos mundos a ser transformado numa rede social, mas é um processo que para nós era natural. Se eu consigo falar com qualquer pessoa do outro lado do mundo do meu computador, porque é que eu não devo interagir com as pessoas que fazem mais parte da vida dos meus filhos? Quantos utilizadores é que tem neste momento? Quantas escolas é que aderiram a esta rede? Nós, desde há 3 semanas, como começámos o princípio da peça, em que conseguimos tornar o modelo gratuito e viral, temos tido uma adesão maciça de todos, de pais, de escolas, de professores, de diretores de escolas que nos têm contactado diretamente e querem fazer parte desta nova maneira de comunicar. Nós temos agora já cerca de 25 mil utilizadores, 1.600 escolas a usar o Educ, e todos os dias temos novos pedidos, novas escolas, que podem ser os pais, os professores ou mesmo os diretores de escolas a pedir, mas querem agora. Esta necessidade de comunicar das escolas não é de hoje de todo. Vários professores foram encontrando até várias estratégias e ferramentas diferentes para o fazer. Às vezes os pais comunicavam com a caderneta, ou comunicavam por mail, ou encontravam outras ferramentas para o fazer. O que o Educ lhes traz é a segurança de estarem tudo num ambiente só de escola, com pessoas validadas, e a privacidade, que é sempre muito importante neste ambiente. Pergunto-lhe ainda se desses utilizadores e dessas escolas todas que estão na rede, são pessoas que são efetivamente ativas dentro do Educ? Sim, temos em todas as escolas em que o Educ começa, há claramente 3 grupos de pessoas. Há um conjunto de professores muito ativos e muito dinâmicos e que partilham todos os dias coisas novas, e que para os pais, os professores conseguem ver quantos acessos têm do lado da sua escola, da sua turma, e portanto temos professores que na sua turma têm 600 acessos de pais por semana, 700 acessos de pais por semana, que numa turma de 20 meninos é muito. Temos professores que partilham com menos regularidade e depois temos alguns que de facto partilham menos. Mas isso é assim em qualquer escola. O que nós temos notado é que é um crescente. Portanto, os professores, mesmo um professor comece gradualmente a utilizar o Educ, vai aumentando, intensificando a sua participação ao ver o feedback dos pais e dos seus alunos, claro. Mas acha que de alguma forma ainda há alguma reticência quanto a isto? Porque a verdade é que, se calhar, para os professores até representa mais trabalho, não é? Esse é onde temos vários mitos que tivemos que vencer ao longo destes 3 anos nas escolas, e o do eu vou ter mais trabalho, ou eu vou ficar mais exposto, são os mais comuns. Depois no mundo real o que os professores confrontam é que não têm mais trabalho, porque na prática trocam muitas das rotinas deles, que já o faziam em papel ou noutros formatos, por uma forma mais conveniente de comunicar, e depois tem uma coisa para os professores é maravilhoso, que é ser professor é muito ingrato no dia-a-dia e é uma profissão muito invisível. Portanto, o muito bom trabalho que um professor consegue fazer na sala de aula muitas vezes nunca passa para o lado de fora das 4 paredes da sala. E o poderem passar a mostrar, o poderem passar a partilhar e envolver os pais no que vai acontecendo na vida dos alunos faz muita diferença, e os professores notam isso. E como é que foram conseguindo seduzir escolas para esta plataforma? Acredito que se calhar no início não tivesse sido tão fácil, encontraram certamente algumas barreiras,
barreiras e algumas resistências. Pergunto-lhe de que forma é que conseguiram ir seduzindo estas escolas a entrarem na WIDUC e também se por algum lado tiveram algum tipo de apoio do Ministério da Educação, de confederações, se nesse trabalho contaram com algum apoio de alguma instituição que já esteja no ativo e que conheça bem estes meandros, não é? Nós tínhamos uma vantagem e uma grande desvantagem. Nós não éramos os fundadores do projeto, ninguém era do mundo da educação, portanto éramos pais que procurámos e analisámos, tínhamos uma vida profissional, mas procurámos perceber a falha de mercado, se era só a nossa percepção, se era mesmo a falha de mercado, não haver uma solução deste género, e fomos bater porta a porta de muitas escolas e levar-lhes ao WIDUC. E a primeira pessoa que tínhamos que convencer era o diretor das escolas. Para eles, o abrir a escola nem sempre, o abrir a janela da escola nem sempre é uma coisa linear. Para alguns não é, mas para a esmagadora maior parte é uma preocupação de envolver os pais, envolver todo o processo, tornar o processo mais transparente e aberto, já está na agenda de muitos diretores de escolas e muitos professores. Portanto, viemos trazer uma solução. Estas soluções novas, esta nova maneira de comunicar, não é sempre fácil, portanto tivemos muitas barreiras iniciais os medos normais, os receios normais da privacidade, da segurança, do mais trabalho, dos pais que vêm depois ofender ou vêm ser intrusivos no processo. Depois isso no mundo real não acontece, felizmente, e pecinha a pecinha, escolinha a escola, fomos conseguindo crescer. Pergunto-lhe, no início não era gratuito, agora depois é que avançou para este sistema gratuito, porquê? Nós tínhamos desde o primeiro dia que criámos a WIDUC com duas grandes ambições. Uma era, não podia ser só Portugal. Portugal é um retângulozinho, mas a necessidade é global. Pais e alunos querem ter uma maneira mais digital e de acompanhar melhor a educação dos filhos, e escolas querem ser mais digitais. Portanto, não podia ser só Portugal, mas também não queríamos que fosse muito fechada. Portanto, havia aqui um grande desafio que era... Desculpa, agora perdi-me na sua pergunta. A minha pergunta era porque é que no início não foi logo gratuito. Sim, desculpe. No início nós queríamos do dia 1 que fosse gratuito e que fosse uma solução universal, portanto não era para o mercado português. Não tínhamos de todas as condições financeiras de poder disponibilizar um modelo gratuito e portanto a estratégia foi: vamos concentrar-nos num grupo menor de escolas, e elas vão ter que pagar de alguma forma o crescimento do projeto até conseguirmos chegar a um estágio em que o possamos oferecer ou disponibilizar pelo menos uma versão gratuita, que é como temos agora. E isso demorou algum tempo a conseguirmos encontrar. O processo de encontrar investidores foi gradual e foi um crescendo, mas conseguimos agora com estes novos investidores. Já lá vamos, antes disso, queria ainda, nesse sentido, então posso deduzir que numa primeira fase, se calhar eram mais escolas privadas que estavam envolvidas na WIDUC. 99% das escolas que nós temos na WIDUC até 31 de dezembro eram escolas privadas, colégios privados de todo o país, grandes, pequenos, mas escolas privadas em que nós cobrávamos à escola e muitas vezes a escola cobrava depois aos pais ou absorvia o custo, mas tinha um custo que, sendo marginal, era 2 euros por aluno por mês, mas era um custo e era um grande obstáculo, era o maior obstáculo à massificação nas escolas públicas. E a partir do momento em que conseguiram então estes investidores com um investimento de 1 milhão de euros é que veio a gratuitidade e o que é que mais lhe vai permitir, porque este investimento chegou no final do ano Foi a nossa prenda de Natal. É verdade. O que é que lhes vai permitir, o que é que vai permitir ao WIDUC fazer também com este investimento? E estava-me a dizer que o processo, por outro lado, o processo de conseguir arranjar investidores não foi muito simples, não é? Foi gradual, foi claramente nós tivemos todas as tempestades para resolver nestes 3 anos de vida. Foi uma intervenção do FMI, toda a complicação a nível de escolas, as estruturações que houve com estes cortes todos, quer nas escolas privadas, quer nas escolas públicas. Portanto, apanhámos o meio da tormenta ideal e para um investidor, além do investimento ter escasseado, para um investidor era sempre uma coisa nova em que tinham que investir, não é uma fábrica, portanto os nossos serviços não são palpáveis, eles não podem ver a fábrica a funcionar. E difícil às vezes em Portugal encontrar pessoas que estejam mais receptivas a este modelo de negócio. Foi um caminho que fomos fazendo, fomos colecionando investidores que foram acreditando cá em Portugal e lá fora, e depois agora um investidor institucional que assim nos dá a capacidade para darmos um grande salto, alinhado sempre com esta visão internacional, de irmos lá para fora e de ser precisamente, quais são os próximos passos na internacionalização? Já há um calendário? Já há um país? O Brasil para nós sempre foi, por várias razões, o caminho naturalíssimo da evolução do WIDUC. Já é, portanto, neste primeiro semestre o nosso objetivo é
espalhar por Portugal o Educ ao máximo, portanto fazer o Educ ser uma solução generalizada nas escolas em Portugal e preparar agora, o ano letivo no Brasil começa 6 meses depois do nosso e, portanto, preparar o caminho no Brasil. Esperamos até ao final deste semestre estar em condições de ter as primeiras escolas no Brasil. E por enquanto, só Brasil? Temos tido contactos de outros países, de Inglaterra, da Hungria, da Polónia. O Brasil é estratégico, mas para nós o mercado é global, portanto, a necessidade de ser global, nós temos todo o interesse e vontade de globalizar o produto, portanto, para nós esse a estratégia e o grande esforço é esse. Portanto, mesmo a própria Europa não está fora, uma Europa em crise não está de todo fora do vosso radar? Não, no modelo pago estaria, porque não é fácil ter a capacidade e as condições de ir bater porta a porta destas escolas todas. Termos também um modelo grátis e a viralidade deste crescimento permite qualquer escolinha perdida, seja no centro de Lisboa, um dos melhores colégios do país, ou uma escolinha perdida no meio de Braga ou no meio de um país qualquer, poder ter o Educ nas mesmas condições. Isso é transformador. E para o Brasil precisarão de parceiros locais? Pergunto-lhe se também esse ponto já está... Estamos a trabalhar com parceiros locais, estamos agora parceiros, não só parceiros, mas como futuros investidores no projeto, e faz todo o sentido para nós. O conhecimento do mercado local e a capacidade de mais facilmente poder penetrar numa cultura diferente e num mercado diferente, para nós também era claro desde o princípio que era o caminho das pedras a seguir. E o investimento inicial? Pergunto-lhe quanto é que investiram inicialmente neste projeto, em 2009, quando o criaram, e como é que o conseguiram também? No dia zero tínhamos 200 mil euros, que era mais ou menos o que nós precisávamos ou tínhamos que necessitar para tirar o Educ do papel e pôr o Educ com uma existência física. Não era muito mais do que isso, portanto tínhamos dinheiro para 3 ou 4 meses do Educ, ponto final. Sabíamos que enquanto não saíssemos do papel não íamos conseguir convencer investidores, portanto esse foi o grande esforço, foi principalmente dinheiro próprio dos promotores e de um conjunto de investidores que acreditaram num PowerPoint, e depois daí para a frente fomos sempre mostrando, fazendo o caminho de mostrar, realizar objetivos e convencer mais investidores. E tanto o Paulo como o seu sócio largaram os empregos que tinham na altura, empregos que eram estáveis, não é? Felizmente, tínhamos carreiras internacionais, felizmente acima da média dos nossos colegas de faculdade. Nós fomos colegas de faculdade, muito acima. Tínhamos uma situação confortável, mas o desafio foi tão claro quando nos sentámos, e isso faz mesmo sentido. Se não formos nós a fazer o Educ, alguém há de fazer. Tinha que ser a 100%. Não acreditámos que conseguíssemos fazê-lo a 90%, 80% ou 50% do tempo. Portanto, atirámos-nos de armas e bagagens e foi o investimento das nossas vidas. E burocraticamente falando, demorou muito tempo da passagem do papel para o ativo? Como é que Os programadores foram sempre muito otimistas, as coisas são muito mais difíceis no mundo real do que nos calendários que eles gostam de nos apresentar. Foi um ano, sinceramente, um ano de trabalho desde o primeiro dia que criámos o Educ até conseguimos ter uma plataforma demonstrável e utilizável por escolas, com algumas escolas a utilizar. Foi um ano de caminho que nós tivemos que fazer. E hoje pergunto-lhe se já fazem dinheiro com o negócio que têm? Temos receitas, temos dinheiro, estamos agora a financiar este grande salto, quer em comunicação, quer em estruturas, quer na equipa, quer na própria internacionalização, mas sim, o Educ foi, logo no primeiro ano conseguimos ter os primeiros rendimentos do projeto, mas tínhamos a certeza desde o dia zero que era um projeto muito ambicioso, que ia exigir muitos investidores que nós nunca conseguimos ter os meios próprios para o fazer e que ia depender da nossa capacidade de demonstrar trabalho e de conseguir angariar novos investidores. E é uma estrutura que vê aumentar mesmo cá em Portugal. Já tem 10 pessoas a trabalhar a 100% convosco. Pergunto-lhe se, nesse sentido, se veem que também em Portugal há muito mais espaço para crescer e até para empregar pessoas, ou se acha que fundamentalmente será mais fora do país nesta altura? Temos ainda muito espaço em Portugal. A equipa de desenvolvimento ainda vai crescer muito, temos muitas ambições e ao contrário, nós todos temos experiência internacional e os portugueses são tão bons ou melhores do que os outros a fazerem as mesmas coisas. E conseguimos ainda por cima fazê-lo muito mais barato que um concorrente na Alemanha ou nos Estados Unidos. Portanto, não há razão para isso não continuar a ser feito cá, mas claro, vamos ter que crescer com pessoas também e equipas lá fora. Porque a verdade é que já falou-me, por exemplo, levar este projeto para a Inglaterra. E
ainda não há uma coisa deste género em Inglaterra? Não, nós temos, felizmente, muitos contactos de muitas pessoas que conhecem o meio da educação e que têm conhecimento, claro, das soluções lá fora. A maior parte das soluções preocupa-se com duas coisas, que é o ambiente de sala de aula, eu, professor, interagir mais ou menos digitalmente com o meu aluno, em alguns casos também com pais, mas ninguém vê o filme a 360 graus, que é, eu tenho 4 filhos em 4 escolas diferentes, quero entrar numa Educ e ver o que é que está a acontecer nas 4 escolas dos meus filhos. E a educação dos meus filhos não termina na escola, eles depois têm ou a natação no fim de semana, ou os escoteiros, ou o karaté, tudo isso podia estar concentrado numa única plataforma que não veja a escola como ponto de chegada, mas veja a escola como uma parte num processo, num ecossistema muito mais vasto. E já tiveram conhecimento de um resultado palpável daquele que é um dos objetivos da WeEduc, ou seja, se calhar de toda esta plataforma, toda esta rede social, depois permitir que a informação de facto circule da melhor forma entre todos os interlocutores na escola e depois torne todos esses processos mais fáceis. Se calhar as pessoas agora, quando marcam uma reunião com o professor ou com o diretor de turma ou vão à reunião da escola, já sabem mais ou menos aquilo que vai ser tratado. Já tiveram conhecimento de facto do quanto isso acaba por facilitar a vida de todos. O melhor feedback de todos é não só de pais, que temos pais que nos escrevem e que nos dão feedback disso mesmo, que é o acompanharem mais, o estarem mais presentes na educação dos filhos e estarem muito mais a par de um conjunto de coisas que eles não faziam às vezes, ideias ou sabiam naquelas reuniões trimestrais que iam acompanhando, mas principalmente de muitas educadoras de infância, muitos professores que nos dizem que o processo tornou-se muito mais fluido, os pais também mais participativos, mas aquelas reuniões mensais ou semanais ou trimestrais que tinham já não são para contar coisas, são para resolver coisas e sentem os pais mais envolvidos, não menos participativos, não é? Os pais já têm informação, já não vêm, não. Vêm com muito mais interesse e até com uma postura muito diferente do que tinham antes. Isso é muito positivo. Vou ter de lhe perguntar, como pai, que futuro é que vê para os seus filhos em Portugal? Eu acho que eu acredito muito. Eu tive a sorte de trabalhar em vários países e com várias pessoas. Como lhe disse desde o princípio, que acho que os portugueses fazem tão bem como os outros. Eu não sou nem pior nem melhor do que o inglês, ou com o francês, ou do que um checo com quem já trabalhei. Mas a educação para isso é determinante. Portanto, a capacidade que eu lhes consegui dar de ter a melhor educação possível para um dia poderem eles escolher se querem ficar cá ou querem trabalhar noutro país qualquer, isso é que vai fazer a diferença. Portanto, o meu melhor investimento que posso fazer enquanto pai é a educação deles. E acha que estas ferramentas mostram, no fundo, aquilo que tem que ser a escola e aquilo que vai ser a escola? Vai passar muito pelas novas tecnologias, pela internet, quer dizer, é inevitável que tudo que haja uma junção das coisas e que, de facto, olhemos para a escola e a escola do futuro será cada vez mais isto? Eu acho que a escola do futuro vai ser muito diferente da escola de agora ou da escola que nós tivemos quando estudámos há alguns anos atrás. Cada vez mais os meus filhos, esta geração de alunos que está nas escolas, nasceu no mundo digital e para eles o ligarem o computador e falarem com uma pessoa do outro lado do mundo ou acederem à informação é um processo natural que já não depende só da informação que o professor despeja na aula. Ora, isto para um professor, para quem está no mundo do ensino do lado da escola, é um conjunto de desafios. Como é que nós conseguimos trazer os alunos para um mundo em que o simples transmissão de informação já só por si não vale tanto como valia há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Cada vez mais as escolas têm que se aproximar da linguagem dos alunos para terem mais sucesso. Cada vez mais os professores têm que ter noção que estas ferramentas digitais que os alunos usam no dia-a-dia vão fazer parte da vida deles quando eles crescerem e essa aproximação vai passar por ferramentas como a Educ ou como outras, mas que vão convergir, ou seja, vão facilitar o trabalho de um professor, esperamos, e cada vez mais ser o professor, não eu, professor, a despejar para 20 meninos a mesma informação, a 30 alunos ao mesmo tempo a mesma informação, mas eu, professor, de ter ferramentas e formas de ser um maestro do que é que eu lhes vou ensinar e conseguir que cada um deles aprenda de maneira diferente e eu poder-los conduzir neste caminho. E acha que a escola, como está hoje, depois destes cortes, depois de algumas remodelações também, há agora mais alunos por turma, por exemplo, prepara bem as crianças para o futuro? Temos conhecido muitas escolas e falado com muitos professores e há uma realidade que às vezes não passa cá para fora, que é há muitos professores brilhantes a fazerem um trabalho muito, muito bom nas escolas. Há pequenos diamantes espalhados por escolas que não têm a ver com ser uma escola cara ou barata, ou em Lisboa, no Porto. Há verdadeiros diamantes no ensino e que são pessoas de excelência que estão a ensinar e que estão a formar
muito bons alunos, tenho a certeza, porque passa muito pela capacidade do professor de os motivar e de os ensinar e de uma cultura de ensino que esses toca. Portanto, há muitas pessoas muito válidas a fazerem este caminho. De facto, há um problema grande que é de motivação. Nós notamos do lado das escolas públicas, principalmente, em que não é fácil. Todos os dias são confrontados com alterações, com mudanças das equipas, mudanças na dimensão dos alunos. As escolas têm, de facto, uma série de desafios que estão a ter que vencer, mas a boa notícia, que eu acho que como pai fico contente, é que do lado de lá, não são todos, claro, não podiam ser todos, mas há um conjunto muito grande de profissionais que são muito dedicados e que são apaixonados pelo que fazem. Eu acho que isso é o melhor dos sinais que podemos ter. Paulo Mateus, muito obrigada por ter contado a história da WeDoC aqui no Grandes Negócios. Obrigado. Antes de terminar, fique com outros negócios que durante a semana passam pela TV. Este é um projeto que, curiosamente, aí ao contrário da experiência que temos em Angola, onde primeiro vem a formação de executivos, depois a investigação, nós aqui já temos uma presença em Moçambique já há alguns anos a fazer investigação, que tenta promover desenvolvimento sustentável em Moçambique. E o que aconteceu aqui foi que, no fundo, a ideia vimos a oportunidade de aproveitar este momento de crescimento económico em Moçambique para contribuir mais uma vez para o desenvolvimento de Moçambique, mas agora através da formação de quadros moçambicanos. Nós identificamos oportunidades de desenvolvimento, iniciativas específicas. Neste momento estamos a trabalhar em mobile banking. Temos uma parceria com a MCL, a maior empresa de telecomunicações moçambicana, e o que fazemos é, por exemplo, nós temos um acordo com eles e estamos a introduzir, a levar este serviço a áreas rurais isoladas em Moçambique. Por outro lado, há também uma franja da população urbana que não tem acesso a serviços financeiros. Nós levamos estes serviços, por exemplo, a microempresários em tecido urbano. E, portanto, estamos a levar esta inovação financeira, este serviço, e avaliar, no fundo, a sua eficácia. Os empresários, assim como diz, são empresários que semanalmente se reúnem. Portanto, nós queremos expandir por cada cidade em Portugal, em que potenciam negócios entre eles e para o grupo. Portanto, com o único objetivo que é o sucesso dos empresários, portanto, aumentando exponencialmente os seus negócios. É essencial que eles tenham um fator que os líderes têm, que é a persistência, porque nós no clube dos empresários, portanto, persistimos nos negócios dos próprios empresários, que só assim é que eles conseguem atingir o sucesso. Portanto, no próximo mês começamos já as primeiras aberturas. É um sistema que funciona a nível internacional, que é de network empresarial, em que todas as semanas se encontram, no nosso caso, ao final do dia, ou se irão encontrar ao final do dia, portanto, cerca de 90 minutos, onde eles potenciam esse relacionamento de negócio e troca de negócios entre eles e entre os parceiros, dando troca de referências, etc. O Fórum do Consumo é uma organização recente, criada em meados do ano passado, que é constituída por pessoas, profissionais, consumidores, ou por associações profissionais, ou por empresas, mas também por meios de informação e por universidades. Os dois grandes objetivos do Fórum do Consumo são, por um lado, estudar e debater o fenómeno do consumo, porque o fenómeno do consumo é o maior fenómeno económico mundial da humanidade. Consumo sustentável. O que é que se tem feito, o que é que se tem estudado sobre aquilo que é o consumo sustentável e que é cada vez mais importante, não é? Portanto, esta é, por exemplo, uma das áreas onde se pode e deve estudar bastante, porque a sustentabilidade também é algo que hoje é uma variável do marketing mix de qualquer negócio. Temos estrategicamente lutar contra uma tendência de comoditização da segurança. A segurança cada vez se compra mais numa folha Excel, com o valor hora, e a Securitas tem como estratégia lutar e contrariar essa tendência. E nós conseguimos contrariar essa tendência com a incorporação da tecnologia nas soluções da segurança. No fundo, é a conjugação das duas componentes, humana e técnica, que nos permite ter custos de eficiência, melhorar a eficiência com um custo mais baixo nas soluções, e a segurança eletrónica é fundamental. Fica por aqui o Grandes Negócios. Até para a semana.